Para o nosso sexto e último módulo, vamos falar sobre as características transversais às comunidades ciganas portuguesas. A primeira é o luto. Olhando para estas imagens, acredito que todos nós consigamos ver pessoas ciganas nelas, porque atualmente nós associamos o luto, assim tal como vimos, às pessoas ciganas. E não deixa de ser verdade. Portanto, que é uma característica transversal às comunidades ciganas portuguesas. Mas a origem do luto, tal como vimos aqui, é o português. E se vocês forem falar com as vossas avós, as vossas bisavós, e perguntarem se no tempo passado os portugueses não ciganos também se vestiam assim quando perdiam alguém da família, tenho a certeza que elas vão dizer que sim. Também é muito semelhante ao que aqui está. Mas atualmente é sobretudo as pessoas ciganas portuguesas que usam o luto desta forma. E o luto é muito importante para as comunidades ciganas. Porquê? Porque a família é a coisa mais importante para as pessoas ciganas. E quando se perde um membro da família, é vivido muito intensamente essa perda. Existem vários tipos de luto, os lutos mais pesados e os lutos mais leves. Os lutos mais pesados incluem o luto quando se perde um filho, quando se perde o marido ou a esposa, quando se perde o pai, a mãe ou os irmãos. E aí muda-se a roupa para aquilo que nós vimos aqui. Os homens usam chapéu, deixam crescer a barba e o cabelo, usam a roupa toda preta, camisa, casaco, calça, sapato. As mulheres passam a usar um lenço na cabeça, deixam mangas compridas pretas, saias compridas pretas, meias o ano todo pretas. Só há uma diferença entre a viúva e a mulher que não é viúva. As viúvas também é prática comum, quando o marido morre, cortarem o seu cabelo como símbolo de a minha vaidade parte contigo. E depois passam a usar isso aqui de baixo. Os lutos por viuvez e quando se perde um filho, por norma, para a vida toda. Os lutos por pai, mães e irmãos, por norma, é entre 1 ano a 3 anos. Depende da família, depende da região, depende de muita coisa. Depois dos lutos leves, temos os lutos por avós, primos, amigos mais chegados, tios, e aí já não se muda a roupa para aquilo que aqui vimos, mas passa-se a usar a roupa preta na mesma. E estes lutos duram entre 3 meses a 1 ano, depende da relação que tínhamos com a pessoa. E o luto nas comunidades ciganas ultrapassa as vestes. O luto é também uma ausência de diversão, digamos assim. Durante o período de luto, as pessoas ciganas não ouvem música, não veem televisão, não vão a festas, não participam em nada do que seja aquilo que normalmente fazem para se divertirem. E durante todo o período de luto acaba por ser assim. Eu costumo dizer que é um stand-by, um esperar da vida social, até se tirar o luto, ok? Depois, a segunda característica transversal passa aqui ao Francisco, que é o casamento. Sim. A segunda característica é o casamento, não é? Que também é uma cerimónia muito, muito importante para as pessoas ciganas. Aquilo que nós podemos dizer assim é que o casamento também foi tendo algumas alterações, enquanto que, se calhar, há algumas décadas atrás, os casamentos ciganos, mas às vezes as pessoas ainda têm a ideia de que os casamentos ciganos são 2, 3, 4 dias. A realidade é que, fruto da situação económica, habitacional e de trabalho das pessoas ciganas, o casamento e o tempo de casamento também foi tendo aqui algumas alterações. E, de uma maneira assim geral, podemos dizer que o casamento cigano hoje em dia é de apenas um dia. Como é óbvio, há várias comunidades, várias comunidades portuguesas ciganas, como nós vamos falando aqui ao longo da formação, e, como é óbvio, ainda pode haver comunidades ciganas que possam fazer mais dias de casamento. Mas a realidade é que a cerimónia de casamento e o casamento, em Portugal, as pessoas ciganas só o fazem um dia. Como eu vos disse, isto tem a ver com as questões do trabalho. Como vocês sabem, a forma de ganhar a vida das pessoas ciganas há alguns anos atrás era sobretudo as feiras. Como vocês sabem, também as feiras teve aqui um declínio muito grande por causa dos shoppings, por causa da pandemia. Como vocês sabem, então as pessoas ciganas tiveram que se virar para outras formas de ganhar a vida, nomeadamente a trabalhar em empresas, a trabalharem por conta de outrem. Também a questão da habitação é importante falarmos aqui, porque felizmente a generalidade agora das pessoas ciganas vive em habitações.
E isto veio trazer aqui outra forma de ver a vida, não é? Então, as crianças têm que ir à escola, os pais têm que ir trabalhar, e também fazer um casamento cigano de 2 ou 3 dias é mais caro do que fazer só um dia. E, portanto, conjugando aqui todos estes fatores, aquilo que nós podemos dizer é que, de facto, os casamentos ciganos hoje em dia são só um dia, ok? Aqueles que não fazem casamento optam por se juntar. E o dinheiro que, por exemplo, os pais iriam gastar no casamento, dão aos seus filhos para eles começarem a organizar, como é óbvio, a sua vida, ok? E relativamente ao casamento, acho que é isso. Dizer-vos também que, por exemplo, num casamento cigano, não existe só um padrinho nem uma madrinha, não há um limite nem de padrinhos nem de madrinhas, e quando eu falo aqui no padrinho ou na madrinha é sempre no casal, ok? Os padrinhos, só dizer isso, que têm um papel muito, muito importante no casamento, que é, além de darem valor ao casamento, são os padrinhos que pagam o bolo da noiva e do noivo, ok? E os pais pagam a alimentação, sobretudo o jantar, ok? Porque se for um casamento de um dia, que é o habitual, as pessoas começam a chegar às 5, 6 da tarde, os pais pagam o jantar às pessoas que chegam das 5, 6 da tarde, à última pessoa que jante, assim, por assim dizer, e depois os padrinhos, durante a noite, colocam o bolo da noiva e da noiva para as pessoas ao longo da noite irem socializando e irem se conhecendo. Mas sim, o casamento ainda é uma característica muito, muito, muito importante para as pessoas portuguesas ciganas. Teresa, não sei se queres acrescentar aqui alguma coisa ao casamento. Sim, sobretudo o casamento é muito importante porque, mais uma vez, como vos disse quando falei do luto, significa família. E a família é o mais importante. Depois falamos da terceira característica transversal às comunidades ciganas. É estas três. Então, é o luto, o casamento e as leis de apaziguamento. As leis de apaziguamento podemos falar, quando falamos delas, temos que falar automaticamente da figura do homem de lei. O homem de lei é um homem mais velho, cigano, que por norma é chamado quando existem conflitos entre pessoas ciganas. Este homem serve como apaziguador, tal como o nome indica, e para quando há conflitos entre ciganos, ele a perceber-se do que se trata e tentar de alguma forma apaziguar aquele conflito da melhor forma, para que a coisa não avance e não se dê e não pior, digamos assim. E então este homem é muito importante perante as comunidades ciganas. Existem alguns homens de lei em Portugal atualmente. Não há nenhum tipo de eleição votada, digamos assim, porque tudo nas comunidades ciganas é muito falado e pouco escrito, inclusive é esta questão. E então este homem é eleito por aquilo que é o seu valor, por aquilo que foi a sua vida, por aquilo que ele significa para as pessoas ciganas. E então aquilo que ele diz vai ter muita importância. E quando há um conflito entre duas famílias ciganas, este homem, aquilo que ele vai dizer, vai ter importância para aquelas famílias e elas vão aceitar e vão acatar. Isto não põe em causa de forma alguma a lei portuguesa. Quando há qualquer tipo de atuação por parte de uma pessoa cigana em que a lei portuguesa tenha que atuar, evidentemente que atua. Este homem serve sobretudo para resolução de conflitos mais básicos entre comunidades ciganas, entre pessoas ciganas, entre famílias ciganas, para que as mesmas possam ficar por ali e não ir mais além. E são estas as três grandes características transversais às comunidades ciganas portuguesas: luto, casamento e leis de apaziguamento. Deixamos-vos com um provérbio cigano, no final deste nosso último módulo, que diz que a mais bela fogueira começa com os mais pequenos ramos. Todos nós podemos ser estes pequenos ramos que vão formar uma bela fogueira. É preciso que todos queiramos ser. E por isso é preciso sabermos mais sobre os vários assuntos. Este é um assunto que temos que saber mais, o assunto das comunidades ciganas. Por isso, nós trazemos este assunto aqui disponível a todos vós, para que tudo aquilo que temos construído sobre estas comunidades possa ser desconstruído e se possa começar de novo com estes mais pequenos ramos. Deixamos o contato do nosso núcleo de apoio às comunidades ciganas, nasci@acm.gov.pt, e muito obrigada.